Já alguma vez parou para pensar que algo tão simples e delicioso como um pedaço de queijo, aquele pequeno prazer ao final do dia ou num lanche com amigos, pode estar secretamente a prejudicar a sua saúde? Parece um pensamento alarmante, não é? Afinal, o queijo faz parte da nossa cultura, das nossas mesas, das nossas memórias. Mas a verdade dolorosa é que, especialmente depois dos 60 anos, a forma como comemos queijo pode estar a contribuir para problemas como tensão alta, digestões difíceis, noites mal dormidas e até ganho de peso indesejado, tudo isto sem que nos apercebamos. Muitos de nós continuamos com os hábitos de uma vida inteira, sem nos darmos conta de que o nosso corpo já não reage da mesma maneira. O segredo não está em deixar de comer queijo, de todo. O segredo está em saber como comê-lo. Neste vídeo, vamos descobrir juntos os 8 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer queijo e que podem estar a sabotar a nossa saúde sem darmos por isso. Fique até o fim, porque o último erro é o mais surpreendente e pode ser aquele que está a fazer toda a diferença na sua vitalidade. Vamos começar com algo que até pode parecer óbvio, mas que na agitação do dia a dia, ou pela força do hábito, é muitas vezes esquecido: ignorar o teor de sódio. Todos nós sabemos que o sal em excesso faz mal, mas subestimamos a quantidade de sal escondida num belo naco de queijo curado, como um queijo da ilha ou um queijo de serpa bem curado. Estes queijos são deliciosos precisamente porque o sal é um conservante natural e um intensificador de sabor. O problema é que, à medida que envelhecemos, os nossos rins tornam-se menos eficientes a eliminar o excesso de sódio e os nossos vasos sanguíneos ficam mais sensíveis aos seus efeitos. O resultado? A tensão arterial sobe, o corpo começa a reter líquidos, sentimos-nos inchados e o risco de problemas cardíacos e renais aumenta significativamente. Pense nisto: uma pequena fatia de 30 gramas de um queijo muito curado pode ter tanto ou mais sal do que um pacote de batatas fritas. E quem é que come só uma fatia fininha? A solução não é entrar em pânico e deitar fora todos os queijos. É tornar-se um consumidor mais atento. Comece por olhar para os rótulos. Sei que as letras são muitas vezes minúsculas, mas vale a pena o esforço. Procure queijos com menor teor de sódio. O queijo fresco, por exemplo, ou o requeijão, são opções naturalmente mais baixas em sal. Uma dica prática para o queijo fresco é passá-lo por água fria antes de o consumir para remover algum do sal da superfície. E quando quiser mesmo saborear um queijo mais forte e salgado, trate-o como um luxo, um condimento. Use uma pequena quantidade para dar sabor a uma salada ou a um prato de legumes, em vez de o comer as fatias grossas com pão. E já que estamos a falar de escolher o queijo certo, isso leva-nos diretamente ao segundo erro muito comum: pensar que todos os queijos são iguais. Esta ideia não podia estar mais longe da verdade. Há um mundo de diferença entre uma fatia de queijo processado, como o queijo Flamengo que compramos já fatiado em embalagens de plástico, e um pedaço de queijo artesanal, feito com leite cru e fermentado naturalmente. O queijo processado é muitas vezes um produto industrial que contém não só queijo, mas também uma lista de ingredientes extra. Sais emulsionantes para o fazer derreter de forma uniforme, conservantes para aumentar o prazo de validade e, por vezes, até corantes e aromas artificiais. É um produto desenhado para ser barato e conveniente, não para ser nutritivo. Por outro lado, um queijo artesanal, um verdadeiro queijo de azeitão, ou um queijo de Nisa, é um alimento vivo. É feito com poucos ingredientes, geralmente leite, sal, coalho e fermentos lácteos. Durante o processo de cura, desenvolve bactérias benéficas, os famosos probióticos, que são maravilhosos para a saúde do nosso intestino. Um intestino saudável é a base de um sistema imunitário forte e de uma boa saúde geral. Sei que os queijos artesanais podem ser mais caros, mas aqui a filosofia deve ser a da qualidade sobre a quantidade. É muito mais benéfico para a sua saúde e até mais satisfatório para o seu paladar comer um pequeno pedaço de um queijo de excelente qualidade do que várias fatias de um queijo processado e sem grande valor nutricional.
Comece a explorar os mercados locais, as pequenas queijarias. Fale com os produtores. Transforme a compra do queijo numa experiência e não apenas num item a riscar da lista de compras. Agora, vamos falar de algo que afeta não só a nossa saúde, mas também o prazer que tiramos de comer. O terceiro erro é comer queijo diretamente do frigorífico. Quantas vezes, com a pressa ou a fome, não tiramos o queijo do frio e comemo-lo de imediato? Fazemos isto com frequência, mas estamos a cometer um duplo erro. Primeiro, do ponto de vista do sabor. O frio inibe os compostos voláteis que dão ao queijo o seu aroma e sabor característicos. Um queijo gelado tem um sabor muito menos complexo e interessante. A sua textura também fica mais rija e menos agradável. Ao comê-lo à temperatura ambiente, permite que todas as suas qualidades se revelem. Um pequeno pedaço saberá a muito mais, o que nos ajuda a sentirmos-nos satisfeitos com menos quantidade, e isto é fundamental para controlar as porções, como veremos mais à frente. Mas há também uma razão ligada à digestão. Alimentos muito frios podem ser um choque para o nosso sistema digestivo, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa digestão se torna naturalmente mais lenta e sensível. O frio pode contrair os vasos sanguíneos no estômago, dificultando o processo digestivo e podendo causar desconforto. A solução é incrivelmente simples. Crie o hábito de tirar o queijo do frigorífico cerca de 30 a 60 minutos antes de o planear comer. Deixe-o respirar num prato coberto com um pano ou uma tampa de vidro. Esta pequena pausa, este pequeno ritual, não só melhora imensamente o sabor, como também torna o queijo mais fácil de digerir, fazendo deste momento um verdadeiro prazer, sem consequências desagradáveis. Depois de escolhermos o queijo certo e o prepararmos da melhor forma, com o que é que o comemos? Esta é uma questão crucial, e onde reside o nosso quarto erro: combinar o queijo com os alimentos errados. A imagem clássica na nossa cultura é o pão com queijo. Um pão alentejano, um papo seco estaladiço, com uma bela fatia de queijo por cima. Se juntarmos um copo de vinho tinto, parece a refeição perfeita. O problema é que, embora seja delicioso, esta combinação pode ser uma bomba para o nosso organismo, especialmente se for um hábito frequente. O pão branco é um hidrato de carbono refinado, que se transforma rapidamente em açúcar no sangue, provocando picos de glicemia. Quando combinado com a gordura saturada do queijo, torna a digestão mais lenta e pesada. Se juntarmos o álcool do vinho, estamos a sobrecarregar o fígado e a adicionar ainda mais calorias vazias. O resultado pode ser um aumento de peso, sensação de infartamento, sonolência após a refeição e, a longo prazo, um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, o que fazer? Devemos repensar as nossas combinações. Em vez de pão branco, experimente acompanhar o queijo com alternativas mais saudáveis e ricas em fibra. Fatias de maçã ou pera são fantásticas. A sua doçura e acidez cortam a gordura do queijo e a fibra ajuda na digestão. Palitos de aipo ou cenoura também funcionam muito bem, adicionando um elemento crocante e fresco. Se não dispensa algo semelhante ao pão, opte por tostas ou bolachas integrais, ricas em fibra e sementes. Outra combinação maravilhosa é queijo com frutos secos, como nozes ou amêndoas. As nozes, em particular, são ricas em gorduras ômega 3, que são benéficas para o coração e para o cérebro. Estas combinações não só são mais nutritivas, como também nos ajudam a comer menos queijo, porque os outros elementos também nos saciam. Isto leva-nos a um ponto que, no fundo, todos conhecemos, mas que é tão fácil de ignorar, especialmente quando algo é delicioso: abusar nas quantidades. Este é o quinto erro, e talvez o mais comum de todos. O queijo é um alimento muito denso em calorias e gordura. É muito fácil, quase sem darmos por isso, consumir centenas de calorias em poucos minutos. Pense naquelas tábuas de queijos que preparamos para receber amigos, ou quando simplesmente colocamos o queijo inteiro na mesa durante a refeição. Vamos cortando uma fatia, depois outra, e quando damos por nós, já comemos uma quantidade enorme. Uma porção recomendada de queijo curado é de cerca de 30 gramas. Para ter uma ideia visual,
Isto é mais ou menos o tamanho de uma caixa de fósforos, ou a porção do seu dedo polegar. Parece muito pouco, eu sei. Mas nessa pequena porção já temos uma quantidade considerável de gordura e calorias. O segredo para não exagerar está no planeamento. Em vez de levar o queijo inteiro para a mesa, decida previamente a quantidade que vai comer. Corte essa porção, coloque-a no seu prato e guarde o resto. Assim, evita a tentação de continuar a cortar mais fatias. Outra estratégia é incorporar o queijo na refeição, em vez de o comer como um extra. Rale um pouco de queijo por cima de uma sopa de legumes, junte uns cubinhos a uma salada farta ou derreta uma fatia fina sobre vegetais cozidos a vapor. Desta forma, o queijo funciona como um elemento que dá sabor e riqueza ao prato, e a fibra dos vegetais vai ajudá-lo a sentir-se satisfeito mais depressa e por mais tempo. Comer de forma consciente é fundamental. Saboreie cada pedaço, preste atenção à textura, ao aroma, ao sabor. Quando comemos devagar e com atenção, o nosso cérebro tem tempo de registrar a satisfação, e é menos provável que comamos em excesso. E o momento em que comemos o nosso queijo é tão importante como a quantidade. O sexto erro é um hábito noturno muito comum: comer queijo muito tarde à noite. Quem nunca sentiu aquela fomeca antes de ir para a cama e pensou que um pedacinho de queijo era a solução perfeita? Pode parecer inofensivo, mas este hábito pode estar a sabotar a qualidade do seu sono. O queijo, especialmente os queijos mais envelhecidos como o cheddar, o gruyère ou mesmo alguns dos nossos queijos curados, contém uma substância chamada tiramina. A tiramina é um aminoácido que pode fazer com que o nosso cérebro liberte norepinefrina, um neurotransmissor que funciona como um estimulante. Ou seja, em vez de relaxar o corpo para dormir, o queijo pode estar a colocá-lo em estado de alerta, tornando mais difícil adormecer ou levando a um sono mais agitado e menos reparador. Além disso, o queijo é um alimento rico em gordura. Deitar-se logo após consumir uma refeição gordurosa pode provocar ou agravar o refluxo ácido e a azia, problemas muito comuns na nossa faixa etária. Quando estamos deitados, é mais fácil que o ácido do estômago suba para o esôfago, causando aquela sensação de queimadura desconfortável que pode interromper o sono. A solução é simples: tente comer queijo mais cedo. Desfrute dele ao almoço, num lanche a meio da tarde, ou como parte de um jantar leve, mas tente que seja pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. Dê tempo ao seu corpo para fazer a digestão. Se precisar mesmo de comer algo antes de dormir, opte por algo mais leve. Um iogurte natural, um punhado de amêndoas, ou, se tiver de ser queijo, que seja uma porção muito pequena de um queijo fresco ou requeijão, que são mais leves e fáceis de digerir. Um bom sono é um dos pilares da saúde na idade sênior, por isso vale a pena ajustar este pequeno hábito. Agora vamos abordar algo um pouco mais pessoal e que pode desenvolver-se sorrateiramente com o passar dos anos. O sétimo erro é ignorar a intolerância à lactose que pode aparecer ou agravar-se com a idade. Muitas pessoas que beberam leite e comeram laticínios a vida inteira sem problemas começam a notar, depois dos 60 ou 70 anos, um certo desconforto digestivo. Inchaço, gases, cólicas ou até diarreia. Frequentemente atribuem estes sintomas a um estômago mais sensível ou a outra coisa que comeram, sem nunca suspeitarem do queijo ou do iogurte. O que acontece é que, com a idade, a produção da enzima lactase no nosso intestino tende a diminuir. A lactase é a enzima responsável por digerir a lactose, o açúcar natural do leite. Quando não temos lactase suficiente, a lactose não é digerida corretamente e fermenta no intestino, causando todos esses sintomas desagradáveis. A boa notícia é que não precisa de cortar completamente com o queijo se suspeitar que este é o seu caso. É importante saber que nem todos os queijos têm a mesma quantidade de lactose. Durante o processo de fermentação e envelhecimento do queijo, as bactérias consomem grande parte da lactose. Por isso, regra geral, quanto mais duro e envelhecido for o queijo, menos lactose ele terá. Queijos como o parmesão, um bom queijo da ilha de São Jorge com uma cura longa,
ou um queijo de ovelha curado são praticamente isentos de lactose e são geralmente bem tolerados por quem tem intolerância. Pelo contrário, os queijos frescos, moles e pouco curados, como o queijo fresco, o requeijão ou a mozzarella fresca, são os que têm um teor de lactose mais elevado. A minha sugestão é que se torne um detetive do seu próprio corpo. Preste atenção a como se sente depois de comer diferentes tipos de queijo. Se notar que os queijos frescos lhe causam desconforto, mas os curados não, já tem a sua resposta. Felizmente, hoje em dia, também já existem muitas opções de queijos sem lactose disponíveis nos supermercados, que podem ser uma boa alternativa. E, finalmente, o 8º erro, aquele que eu prometi que poderia ser o mais surpreendente. É um erro que nasce de uma boa intenção, da vontade de ser mais saudável, mas que nos pode levar por um caminho menos benéfico. Este erro é ter medo da gordura e optar sempre pelas versões light ou magras do queijo. Durante décadas, fomos bombardeados com a mensagem de que a gordura era a grande vilã da nossa alimentação. Isto levou-nos a procurar produtos com baixo teor de gordura ou sem gordura, incluindo os queijos. O problema é que, no queijo, a gordura é uma parte essencial do seu sabor, da sua textura e até dos seus benefícios nutricionais. Quando a indústria alimentar retira a gordura de um queijo, tem de compensar a perda de sabor e de cremosidade de alguma forma. E como é que o faz? Frequentemente adicionando outros ingredientes, mais sal, açúcares, amidos modificados, espessantes e aromas artificiais para tentar imitar o original. No final, podemos estar a trocar uma gordura natural por uma mistura de químicos e açúcares escondidos que não são nada benéficos para a nossa saúde. Além disso, a gordura presente nos laticínios integrais tem um papel importante. Ajuda-nos a absorver as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, que são cruciais para a saúde dos ossos, da visão e do sistema imunitário. A gordura também nos dá uma maior sensação de saciedade. Um pequeno pedaço de um bom queijo gordo satisfaz-nos muito mais do que uma porção maior de um queijo light, o que, no fim de contas, nos ajuda a controlar a quantidade total que comemos. Por isso, o meu conselho é que perca o medo da gordura boa e natural do queijo. Em vez de escolher a versão light de um queijo processado, escolha um queijo de verdade, integral, e saboreie-o em moderação. Lembre-se, a chave está sempre no equilíbrio e na qualidade, não na eliminação de nutrientes essenciais. Então, como vimos, desfrutar de um bom queijo na nossa idade de ouro não é sobre proibições, mas sim sobre sabedoria. Trata-se de escolher queijos com menos sal, preferir os artesanais aos processados, comê-los à temperatura certa e nas porções adequadas. É sobre combiná-los com alimentos saudáveis como fruta e frutos secos em vez de pão branco, e saboreá-los mais cedo, em vez de mesmo antes de dormir. E claro, ouvir o nosso corpo em relação à lactose e não ter medo da gordura boa, preferindo sempre a qualidade à quantidade. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigante na nossa saúde e bem-estar. Não precisa de abandonar os prazeres da vida, apenas de os adaptar para que continuem a fazer-lhe bem, a nutrir o seu corpo e a alegrar a sua alma. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes erros o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma dica saudável para partilhar sobre como gosta de comer o seu queijo? Deixe o seu comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e experiências. Se achou este vídeo útil e gostou das nossas dicas, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar especialmente em si. Muito obrigado por ter assistido. Continue a cuidar de si com carinho e a saborear cada momento. Uma vida plena e saudável é possível em qualquer idade. Até a próxima.